Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma meditação da Palavra de Deus. E hoje a meditação é em 1 Samuel, capítulo 17, versículo do 31 ao 40. Então, você que está aí, seja abençoado com essa palavra. E lembrando que Davi, ele se disponibilizou para combater esse gigante. E ele se disponibilizou no nome de Jesus. Então você que está aí, que está com gigante na sua vida, você está pelejando, peça ao Senhor de todo o seu coração, que Ele vai te honrar como honrou Davi. Não seja no seu nome, não faça pela sua força, pelo seu braço de carne, mas faz em nome de Jesus. Entrega tudo ao Senhor, que Ele fará tudo por você. Amém? Então, Davi, ele tava o quê? Cheio da presença do Senhor, Para combater o bom combate, nós precisamos estar cheios da presença do Senhor, porque aquele povo de Israel, quando viu Golias, eles se assustaram com a aparência física dele. Eles esqueceram toda a parte espiritual, aquela parte que, poxa, a gente pode clamar ao Senhor, porque Ele executa por nós. Eles conheciam as Escrituras. O povo de Israel conhecia o Deus que eles serviam. Mas quando eles viram aquele gigante, eles olharam e falaram: meu Deus, que homem imenso! Quem vai pelejar para poder matar esse gigante? Então, todos ficaram assustados, com medo. O Saul, que era o rei naquele tempo, ele ficou com medo. E os irmãos de Davi, os 3 irmãos de Davi também ficaram com medo daquele gigante. Então, o gigante, ele ia lá toda manhã e toda tarde. Ele ficou 40 dias fazendo isso. Manhã e tarde, afrontando, se apresentando. Olha, eu sou quem vai vir, quem vai me enfrentar. Então ele ficou nessa, 40 dias se apresentando ao povo de Israel para ver quem ia conseguir vencê-lo. Então ele estava na certeza, o Golias, ele estava na certeza que ia vencer essa batalha. Então o povo de Israel estava o quê? Assustado. O povo de Israel estava assustado com essa situação. Então, eles estavam olhando o quê? Com os olhos naturais. Então, você que está aí, você não pode olhar com os olhos naturais as situações da vida, porque realmente te assusta. Você precisa pedir misericórdia ao Senhor para te fortalecer, para te dar bom ânimo, para você vencer essa batalha, tanto no espiritual como no natural. Porque se você só for olhar para o natural, você cai. Porque o gigante, ele não se apresenta pequeno, mas ele se apresenta numa forma tão grande que você fica com medo, como o povo de Israel ficou com medo. Então, e Golias insultava, ficava insultando, Ele não deixava por menos, não. Então aí que o povo ficava com medo mesmo da situação. Mas teve um que não olhou para a situação física, a situação natural. Davi, ele olhou assim, ele não viu o Golias como gigante. Ele cuidava das ovelhas de seu pai. Ele combatia leão, urso. Ele fala, na passagem da Bíblia, fala que ele cuidava das ovelhas de uma forma tão especial que ele enfrentava leão, urso, ele enfrentava qualquer tipo de bicho que pudesse devorar suas ovelhas. Então, ele não tratou aquilo como natural. Ele falou: esse gigante incircunciso, ele vai sair daqui em nome de Jesus. Então ele sabia a quem ele servia. Davi, ele não deixou por menos. E aqui vai falar:
ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Então ele já veio com força total. Você vê que ele não vem, oi, é um gigante, meu Deus, que situação, eu tô com medo. Não, ele já veio com bom ânimo, que é o ânimo que o Senhor te dá todos os dias. E ele vai falar assim: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Porque todo mundo estava desfalecendo o coração com aquela situação. Então Davi, ele já deu aquele ânimo, como o Espírito Santo de Deus te dá todos os dias esse ânimo. E ele falou: teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Olha que presença, o Espírito Santo de Deus inundando o coração dele e fazendo ele ser forte em Jesus Cristo. E aqui vai falar no 33, vai falar aqui: porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Olha que palavra negativa, né? Uma palavra que ao teu ver é negativo. Poxa, Saul já olhou para Davi como se ele, poxa, você ainda é moço, você nunca combateu uma guerra, você ainda é muito jovem. Então ele olhou para a aparência física de Davi. Olha, outro segundo detalhe. Além de ele olhar o gigante com os olhos naturais, ele olhou também Davi com os olhos naturais. Então todo o povo de Israel e o rei estava com os olhos terrenos. E Davi, ele estava muito além dos olhos terrenos, ele estava também na vida de Jesus, de intimidade com o Senhor. Quando você tem intimidade com o Senhor, você se liga com Deus, você vai ver que Deus, ele vai tornar aquele gigante em uma partícula. E você vai conseguir vencer no nome de Jesus. Depois você até pensa, né? Puxa, como eu venci? Foi o Senhor quem me ajudou. Então você começa a entender que é preciso ter Espírito Santo de Deus. É preciso ter a presença do Senhor para você conseguir discernir todas as coisas. Amém? E aqui vai falar que Saul falou assim: pois tu és ainda moço e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Então ele estava, poxa, Golias é guerreiro desde a mocidade dele. Então ele já não era novo. Já começa aí, Golias já não era novo. Então ele já estava mostrando, esse daí já vem bastante tempo, porque, né, ele sabe guerrear, mas você é muito moço. Quantas pessoas olham para você e acham que você não é de nada? Você, isso daí não dá para louvor, isso daí não dá para pregação. Mas o Senhor, ele olha para você com um olhar de amor. O Senhor, ele olha diferente. Se você olhar no começo, quando Davi, ele ia ser ungido a rei, Samuel, ele olhou para aqueles irmãos de Davi e falou: nossa, esse aí, então é esse o rei? Não, é esse o rei. Então ele estava olhando para a aparência. Mas o Senhor não olha somente pela aparência. O Senhor olha o coração. Ele sabe quem ele pode contar, né? Amém? E aqui no 34 ele vai falar assim: respondeu Davi a Saul. Olha o que Davi respondeu a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou o cordeiro do rebanho, eu saí pós ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim. Agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Olha que bandeira ele levantou. Ele levantou a bandeira de Davi, a bandeira do Senhor Jeová.
É essa bandeira que nós devemos levantar sempre. A bandeira de defender o reino de Deus. E aqui vai falar assim, né? 37, né? Versículo 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Olha que palavra! Ele tinha certeza de quem ele servia. Nós temos que ter a certeza de quem nós servimos. Nós servimos a um Deus vivo que tudo executa por nós. Então Davi, ele não estava falando de qualquer Deus, ele estava falando do Deus vivo. Um Deus que peleja pela sua causa, pela minha causa, e pelejou pela causa de Davi. E aqui vai falar, né? Ele vai falar assim, então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Mas Saul, no 38, vai falar assim: Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então, assim, Davi jamais havia usado essa armadura natural. Aí ele disse: e Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que lhe trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. E lançando a mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Você tem que ter autoridade no nome de Jesus. Aqui Davi, ele estava firme no nome de Jesus. Ele sabia o que ele estava fazendo. O povo não estava entendendo. Mas como é que ele vai pegar 5 pedras? Um homem gigante, meu Deus, o que ele vai fazer? Mas ele sabia, porque o Senhor nos dá estratégias. E com certeza o Senhor deu estratégia para Davi a todo tempo, porque o Senhor é conosco. Então, é essa estratégia que nós temos que ter, a estratégia de Jesus. É o Senhor quem vai te dar toda a estratégia para você combater esse filisteu incircunciso. Aí aqui vai falar, Davi encontra-se com o gigante e mata-o. Aí vai falar no 41, o filisteu também se vinha chegando a Davi. Então era um chegando ao outro. E o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Olha que tremendo! O Golias olhou para Davi, no natural novamente, e disse, desprezou ele porque era novo, ruivo, de boa aparência, esse daí eu vou conseguir ganhar facilmente. Golias achou isso. E Davi, ele não estava nem preocupado, porque ele sabia que ele estava com o Senhor. E o Senhor, ele é o Todo-Poderoso. Ele tem o poder na palma das mãos. Ele vai pelejar pela sua causa, como pelejou pela vida de Davi. Não só de Davi, mas do povo de Israel. E aqui ele vai falar assim, disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Amaldiçoou o filisteu a Davi. Aí no 44 vai dizer, disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, vamos dar uma pausa aqui. Olha como a afronta foi muito grande. Esse Golias, ele disse, olha, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Que afronta! A afronta foi tão grande que ele disse até para Davi, eu vou te dar a sua carne para as aves do céu.
mas ele não sabia com quem ele estava combatendo. Ele já não estava mais combatendo com Davi, ele estava combatendo com o Senhor Todo-Poderoso. E vai falar aqui, Davi, porém, no 45, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Glória a Deus, aleluia. É assim que você tem que dizer para esse Golias aí que você está enfrentando. Ele está te afrontando dia e noite, você pega e fala, olha, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Quem tens afrontado? Ele tem te afrontado, esse Golias, tem te afrontado dia após dia? Então fala assim, ó. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Vai proclamando, vai pedindo a Deus misericórdia, vai pedindo, Deus, esse incircunciso, ele vai ser derrotado no nome de Jesus. E aqui no 46 vai falar assim, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ele ainda disse para ele a mesma coisa que ele disse para Davi. Ele falou, ó, hoje mesmo, ó, ele disse assim, ó, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aí o 47 vai falar, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Aí o 48 vai falar, sucedeu que dispondo-se os filisteus a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra cravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Aí o 50 vai falar, assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Ele feriu e o matou, mas não tinha. Aí 51 vai falar, pelo que ocorreu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e matou. Desembainhou-a e matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Porque os filisteus, eles estavam o quê? Se assegurando naquele Golias que era grande, que todo mundo achou que ele ia vencer a batalha. Mas temos um que tudo executa por nós, que é o próprio Senhor. Ele executou, ele matou, feriu aquele Golias e o povo de Israel pôde vencer. Amém? Glória a Deus. E aqui vai falar, então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E caíram os filisteus feridos pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi e encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército, de quem é filho este jovem, Abner? Respondeu Abner,
Tão certo como tu vives, ó rei, não o sei. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho de teu servo Jessé, belemita. Então ninguém conhecia Davi, mas o Senhor conhece. O Senhor te conhece, o Senhor me conhece. Então essa guerra, quem peleja é o Senhor. Você precisa buscar a presença do Senhor. Você precisa conhecer esse Pai que tudo executa por você. Como você vai entrar numa peleja sem conhecer aquele que pode pelejar pelas suas causas? Então, o Senhor Todo-Poderoso vai te livrar de todo o mal. Então, fica com essa palavra. A palavra é boa, perfeita e agradável. O gigante que está te afrontando, peça já. Já começa pedindo que esse incircunciso e filisteu, esse homem que não é da presença do Senhor, vai cair por terra em nome de Jesus. Pois o Senhor, Ele quer te dar a vitória na sua mão. Ele quer para te honrar. Você viu que o arraial foi honrado? E você vai ser honrado em nome de Jesus. Fica com essa palavra. Que Deus te abençoe. E até breve, em nome de Jesus. Tchau.